Quem tem bar ou restaurante é uma rotina dupla, né? Meus outros colegas com os bares lotados e a cachaçaria não tinha um movimento. A mídia é muito importante. Foi a pior crise nesses 20 anos de comércio, nunca vi nada igual. Hoje vivemos a normalidade voltando aos nossos dias, com muitos aprendizados e muitos agradecimentos por chegarmos até aqui. Tivemos perdas irreparáveis que nos entristecem muito. Porém, eu peço licença para falar um pouco de economia. E a economia de um dos setores que provavelmente mais sofreu em nossa cidade. E agora começa a ascender novamente, que é o setor de eventos, bares e restaurantes. Vamos entender um pouco de como empreender neste ramo em uma história motivadora com quem vive isso há mais de 20 anos. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e este é o Prime Business que você sintoniza pela rádio Hits Prime FM, acessa na internet pelas redes sociais do Portal 93 e na televisão pela Real TV afiliada à Record Sinop. Fique conectado que eu volto já já. Prime Business. Oferecimento Nova Mídia. Agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandáliaria, a multimarcas de chinelos e personalização do Shopping Sinop. Revista Notícia mt.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. 21 anos. Podemos dizer que a empresa do nosso entrevistado chegou à maioridade global, saindo da adolescência. E em 21 anos teve muito aprendizado como empresário de bares e restaurantes. Mas o seu começo foi lá em Maringá, aos 15 anos, trabalhando na indústria de seu pai. Depois passou pela costelaria do Sidão, mais conhecido em Sinop como Barbosa Ribs, e a convite do Dr. Cláudio Alves resolveu conhecer Sinop. E a visão de que precisava de uma cidade maior para abrir a franquia da Água Doce Cachaçaria foi suplantada pelo que Sinop transmite para seus visitantes. E nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Barão Duarte, o Marcelo da Cachaçaria. Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa, é um prazer tê-lo aqui e agradecemos muito esse tempo para compartilhar conhecimento conosco. Legal, Daniel, eu que agradeço o convite, fico muito feliz realmente em poder, de alguma forma, estar transmitindo uma mensagem para o seu público. Marcelo, vamos começar, anos 2000, Vamos lá. de repente você, como estava colocando ali na abertura, estava procurando uma cidade para investir, para começar a franquia da Água Doce, olha para Sinop, mas quase como, não, vou dar uma olhada, mas o meu interesse é uma cidade maior. O que você viu aqui naquela época que te fez ficar em Sinop? Foi bem assim mesmo, Daniel. Eu vou até atrasar um pouco o tempo e começar em 99. Em 99 eu entrei no ramo. Como você falou na abertura, trabalhei com o Sidão e entrei no ramo de restaurante. Gostei bastante. Em um ano, rapidamente, eu conheci a Água Doce Cachaçaria e me apaixonei pela Água Doce Cachaçaria. E naquele momento eu resolvi entrar na franquia da cachaçaria. O primeiro estudo não era vir para o Mato Grosso, até eu não conhecia o Mato Grosso, e eu estudei em algumas cidades lá no sul, Foz do Iguaçu, Votuporanga, São Paulo, e daí eu recebi o convite do Dr. Cláudio para vir conhecer Sinop. E a minha primeira reação em receber esse convite em vir para Sinop na época tinha 80 mil habitantes, eu estava olhando as cidades maiores, foi realmente eu vou lá para conhecer o Mato Grosso e conhecer Sinop. Eu te confesso que eu não pensei em abrir a cachaçaria assim, no primeiro convite. E assim foi, eu vim para Sinop, chegando aqui eu fiquei maravilhado realmente pela cidade. As pessoas desse período, eu não peguei o início dos pioneiros, eu já peguei uma época já que a gente já estava no trampolim para o desenvolvimento, como nossa região está hoje, não só Sinop, como toda a nossa região. E eu tive a felicidade de realmente acertar a cidade e vim para uma cidade próspera igual a nossa. E passei por muitas dificuldades, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso aí, que não foi mil maravilhas também, mas eu acertei na escolha da cidade. Então, assim, o que me chamou a atenção aqui na cidade, que era uma cidade de 80 mil habitantes,
com muita gente trabalhando. A vida noturna era muito forte naquela época, por tamanho da cidade. Hoje continua. Nossa cidade é uma cidade polo na vida noturna, bons restaurantes, bons bares. E isso me chamou a atenção. E por aqui eu fiquei e não voltei mais. Não voltei mais para o sul, voltei para organizar as coisas e vim definitivo, mas já inicialmente já gostei, já fiquei por aqui. E hoje dá para se dizer um cidadão sinopense? Ah, com certeza. Hoje eu sou um cidadão sinopense e nesse período eu retornei para o sul, é outra história muito interessante, mas daí voltei para o meu lugar, que é aqui em Sinop. Marcelo, olhando o ramo de bares e restaurantes, é um ramo bastante intenso, de trabalho e tudo mais, e também é um ramo que às vezes as pessoas, o público busca uma novidade, gira entre novidades, e você está ali há mais de 20 anos com a Água Doce em Sinop. O que você precisa resolver para o cliente, justamente para manter esse cliente tanto tempo? O que é a essência para quem quer entrar nesse ramo? Como ele deve olhar para esse negócio? Vamos falar assim, o ramo noturno. Eu vou falar um pouco da rotina do ramo noturno. Quem tem bar ou restaurante, é uma rotina dupla, né? Horário comercial você tem que trabalhar, organizar a casa, fazer compra, parte de RH. Então você trabalha no seu horário comercial normal. Então a pessoa que tem um bar ou um restaurante não é ligar os freezers e 4, 5 horas da tarde abrir seu bar. Você tem uma rotina dupla. Você trabalha durante o dia, no seu horário comercial normal, como a grande maioria, e à noite, tá? Daí você vem para a noite, que é o seu horário de atendimento ao público. Hoje eu vejo em nossa região, mudou muito. Então, esse comércio de bares, restaurantes, ele desenvolveu igual a cidade, ele cresceu, precisa novos investimentos. Então, o comerciante que acompanhou isso, nós temos alguns exemplos aqui na cidade, continuaram firmes e estão aí até hoje. Eu acho que não é só para o nosso ramo esse acompanhamento do crescimento da cidade. Nós vemos algumas cidades aí no Brasil que é uma rotina mais tranquila, que a cidade não tem muito crescimento, mas Sinop é diferente e nós temos um crescimento diário. E se você não acompanhar esse crescimento, e acompanhar não só em atendimento, Daniel, acompanhar em novidade, em estar reformando, em estar fazendo algo diferente para o seu cliente, você entra numa rotina também. Ou seja, quebrar a rotina para manter diariamente, o cliente. Diariamente. Então, diariamente, você tem que estar antenado em mídia, em atendimento, em novos equipamentos. Mudou muito hoje uma cozinha, como era 20 anos atrás. Hoje a cozinha está muito automatizada, muito mais rápida, equipamentos que te dão resultados de imediato. Antigamente você tinha um freezer para gelar caneca de chopp, você tinha que ligar ele um dia antes e você ia ter o resultado no outro dia. Era acima de 12 horas ou 18 horas de freezer. Hoje você tem equipamentos com 20, 30 minutos, ele te dá a caneca gelada. Equipamentos vão a menos 30 hoje, rapidamente. Então, equipamentos hoje que gelam uma caneca de chopp em 30 minutos. Então, assim, eu vejo que o comerciante ou empresário é acompanhar o mercado, realmente está antenado. Como eu falei, não só no atendimento, que isso é o básico do nosso setor e de qualquer outro, mas realmente está trazendo novidade e impressionar o cliente diariamente. Marcelo, eu vou querer que você responda depois do intervalo, porque eu sei que lá no começo da cachaçaria, a publicidade foi teu maior aliado, mas antes ela foi teu maior inimigo. Mas isso você conta pra gente depois do intervalo. Revista Notícia mt.com.br, portal de notícias, alimentado diariamente com notícias contendo informações importantes do estado de Mato Grosso. A história de Mato Grosso passa por aqui.
Estamos de volta com o Prime Business, sou o consultor Daniel Ludwig e hoje o nosso entrevistado é Marcelo Barão, do Grupo Cachaçaria. Marcelo, antes do intervalo a gente comentava de que a publicidade para você foi aliado e inimigo. Eu queria que você contasse para a gente como que a publicidade pode ter sido justamente quem te atrapalhou e quem te ajudou lá no começo dos negócios. Daniel, esse eu acho que é o ponto fundamental da história da cachaçaria, da história como empresário, porque eu, com a minha pouca experiência e minha pouca idade, quando eu cheguei aqui em Sinop, eu tinha 24 anos. Hoje eu tenho muito que aprender, aprendo diariamente, mas hoje eu enxergo que eu era um jovem, né? Um menino com força, com vontade de empreender e de conquistar seu espaço. E eu vejo que na época, antes de eu abrir a cachaçaria, eu achava que eu estava trazendo um bom produto para Sinop, que era algo diferente do que nós tínhamos aqui, que era uma franquia. Até onde eu tenho conhecimento, a Água Doce Cachaçaria foi a primeira franquia do ramo alimentício, eu pelo menos não conheço outra. E no meu pensamento eu ia chegar na cidade, ia explodir de faturamento, não ia ter dificuldade, essas coisas que no dia a dia, no papel, no papel, hoje até eu falo hoje, no papel é muito bom fazer projetos. Agora no dia a dia, você tem os ajustes, você tem as dificuldades, isso te traz o crescimento. Sim. Mas eu vejo que naquele momento eu achava que era isso, que eu vou abrir um restaurante, um atendimento diferenciado, com um cardápio diferenciado, porque nós tínhamos, e temos um cardápio diferenciado, um cardápio amplo hoje, com 600 itens no cardápio, é um cardápio muito item, e não foi assim na prática. Na prática não foi assim, eu tive as dificuldades, e dificuldades realmente de comércio, de não ter cliente, de ir buscar o cliente, de identificar qual tipo de cliente, e eu comecei a fazer mídia naquela época, e essas mídias eu não acertava. Tanto é que eu investia e não tinha resultado no meu faturamento. Então eu não tinha o feedback. Eu investia numa mídia, num meio de comunicação, não foi só um ou dois, e eu estava errando. Às vezes horário, público, o meio de comunicação. E nesses sete meses eu te falo, tá? E eu cheguei a pensar em parar, porque o meu DRE, as minhas contas não batiam, ficava todos os meses no prejuízo. Todos os meses no prejuízo. Foi um momento muito difícil, mas que eu cresci bastante nesse período. E eu lembro que eu saía da cachaçaria, isso acontecia diariamente, os meus outros colegas com os bares lotados e a cachaçaria não tinha um movimento. Mas eu sabia que eu tinha um bom produto, que eu tinha um bom atendimento e eu sabia que eu estava errando em alguma coisa. Então, esse foi o período, 7 meses até eu me encontrar e conseguir me comunicar com o meu público. Então, naquela época eu tinha de que o estabelecimento era caro, de que você entrava e tinha que pagar o cover, né? Porque na época nós não tínhamos nenhum estabelecimento que cobrava cover artístico. E essas dificuldades no dia a dia eu fui conseguindo identificar e eu acertei numa mídia. Na época eu fiz uma mídia direcionada e a partir daquele momento não parou mesmo. E eu falo que foi o diferencial, Daniel, porque eu consegui identificar o período ou o investimento que eu fiz que eu não estava acertando o público, tá? Não era as plataformas ou aonde eu estava investindo. Eu estava investindo em horário ruim, tá? Para um público, para um programa que não atingia aquele público que era o meu público. Não que não tivesse audiência, mas a audiência não era a audiência não era minha, às vezes era para um outro ramo. E depois que consegui identificar isso e acertar na mídia, hoje eu falo, a mídia é muito importante. É muito importante. Quem não acompanha, quem não investe, quem não é visto, não é lembrado. Então eu falo que ela é muito importante. E depois desse momento de acertar na mídia, nunca mais parou, realmente. Que bom. Então, a mídia resolve. Bem feita, ela resolve. Para você fazer uma boa mídia, primeiro você tem que conhecer seu produto. Sim. Tá? Saber quem é seu cliente. Quem é o seu cliente? Quem eu quero atingir? Tá? A primeira pergunta que o empresário tem que fazer. Porque não adianta ele sair fazendo mídia desordenado, investindo um monte, sem ele saber quem ele quer trazer. Tá? Recentemente nós entrevistamos aqui a Franciele, da Nova Mídia, uma agência de publicidades, e ela estava justamente
citando essa distância. Às vezes o cliente chega e fala, quanto vai custar? Ela, bom, primeiro eu preciso saber aonde você quer chegar, qual que é o tamanho do seu business, do seu negócio, para realmente a gente poder fazer algo. Não é a mesma fórmula, não é a mesma receita que vai funcionar para você e que funciona para outro. Então, essa é o que você comentou agora, quanto vai custar. Nessa minha virada eu tenho um amigo, que é um amigo em comum, que é o Mário. Uhum. Na primeira entrevista que eu tive com o Mário, uma das 3 perguntas é quem você quer atingir, quanto você tem para investir, qual o prazo de retorno você vai ter que ter. Eu lembro claramente hoje, coisa de 20 anos atrás, 20 anos atrás, ele fez essas perguntas, tá? E naquele momento eu consegui passar para uma pessoa que é do ramo, que ele conhece de mídia, não é o meu ramo mídia, eu acompanho mídia, eu faço mídia no meu empreendimento, mas eu não estudei marketing, tá? E naquele momento eu falei com uma pessoa especializada em marketing, ele conseguiu me orientar e nós chegamos no resultado. Olha que bacana. Bom, momento bom, cresceu, e aí chega pandemia, algo que, bom, sabemos, inesperado, 2 anos aí de incertezas, de dificuldades, e o setor que você trabalha, ou seja, o setor de bares e restaurantes, foi o primeiro a sofrer e também o último a passar. Que lições vêm dessa pandemia? Que lições? Vamos falar sobre crise. Não foi a primeira crise que nós vivemos, tá? Aqui nós já vivemos crise localizada, como a Operação Curupira e outras crises, e eu vejo que não será a última crise. Eu vejo que constantemente nós estamos passando por esses desafios. Essa crise da pandemia, ela nos preocupou muito, foi uma crise da saúde. Como você falou no início, levou muitas pessoas próximas da gente e teve consequências que não foram só econômicas. Não. Mas vamos passar agora dessa crise e vamos trazer ela para o lado comercial, para o lado econômico. Foi a pior crise nesses 20 anos de comércio, nunca vi nada igual, empresa fechada, realmente sem faturamento. E quando a gente fala em empresa fechada realmente, nós sabemos a dificuldade hoje do comerciante que tem aquele velho ditado que matando um leão por dia... A empresa aberta já é difícil. Já é difícil. Então imagine com a empresa fechada. No primeiro ano de pandemia nós ficamos 40 dias de portas fechadas, no segundo ano 43 dias, e quando retornou com muita restrição de horário, tivemos restrição até de produtos, não podia vender álcool. Então imagine um bar ou um restaurante sem vender o principal produto. O principal produto, que é bebida alcoólica. As pessoas estão ali para realmente, no momento de lazer, para descontrair. Então imagine você oferecendo suco de uva para esses clientes, tá? Então não existe um bar ou um restaurante hoje sem um momento de descontração. Tem algumas pessoas que não tomam álcool, tá? Mas é o principal produto que se vende hoje, tá? E foi um momento de muita aprendizagem, tá? Foi um momento que nós não esperávamos e não sabíamos como reagir por esse momento, porque é um momento totalmente atípico. Você fechar empresas, limitar o horário de atendimento, tá? Para nós, no lado econômico, atrapalhou muito. Mas foi um momento de muita união também, muita união do setor. Nós criamos a Associação de Bares e Restaurantes Sinop, que é no núcleo CDL, e nesse momento nós vimos, e hoje nós vemos que nós conseguimos passar por isso juntos. Os comerciantes do ramo esquecemos o lado de concorrência e nos unimos realmente para fortificar o setor ou para brigar com o setor, que foi um momento a nível mundial, a nível nacional, municipal, realmente de muita limitação no setor. Então a parte econômica foi drástico, foi drástico realmente. Mas conseguimos passar por esse momento, unidos, o pessoal do setor, a grande maioria, diariamente discutindo soluções para ajudar na saúde, para ajudar na economia. Nós tivemos nossos governantes, que também eu vejo que nossa região sofreu menos. Sim. Como a região do Sul, eu estou dentro de uma franquia, eu vejo que os colegas lá do Sul, lá do São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, eles sofreram muito, mais do que nós, tá? E eu coloco isso pela nossa união aqui também,
os governantes enxergarem a nossa economia e conseguir equilibrar essa balança de saúde e de economia. E Então, os empresários unidos para fazer o equilíbrio. outra coisa muito importante do nosso setor foi que realmente nós paramos, o setor de bares e restaurantes e o setor de evento, que sofreu muito também. Mas em contrapartida, a outra balança da economia, como a agricultura, setor de construção, esse setor continuou muito forte. Isso foi muito importante para a nossa retomada, porque se nesse período tivesse parado tudo, a retomada seria diferente, seria muito ruim para todo mundo. Então, uma parte do nosso município ou da nossa região muito forte, então a economia continuou girando, graças a Deus, e na nossa retomada a gente não sentiu tanto, porque essas pessoas que estavam com seus comércios fortes, eles estavam com saudade de descontrair, de sair de casa, de ver pessoas, tá? Então isso foi muito importante. A nossa economia fora do setor, os outros setores estando forte, a nossa retomada foi mais tranquila. Marcelo, nós vamos dar uma pequena pausa. Agora o Vitor vai vir aqui participar do nosso programa, passando uma dica, a dica do consultor. Vitor, é com você. Olá, amigos do Prime Business. Chegamos ao momento Dica do Consultor. Seguimos o nosso papo sobre missão, visão e valores. No programa de hoje, vamos tratar do último V, os valores. Eu sou o consultor Victor Medina e trago essa dica para você. Dica do consultor. Mas o que são os valores de uma empresa? Gente, os valores são as atitudes, são os seus comportamentos na relação de negócio com seus clientes, na relação de trabalho com seus colaboradores, com seus fornecedores, os parceiros. Podemos dizer que o DNA da empresa são os valores da empresa. Exatamente, é aquela essência, a sua essência. Os valores da empresa são os seus princípios, as suas virtudes. Exatamente, os valores precisam estar no dia a dia, naquela convivência, naquilo que o cliente sente. É aí que está realmente os valores. Você pode escrever aquela frase bonita, colocar aquela relação de valores na parede, não é verdade? Mas tudo isso não vai valer de nada se o seu colaborador, se o seu cliente, se o seu time, se os seus parceiros não sentirem isso do seu negócio, da sua empresa. Então, é um exercício diário. Você vai escrever, você vai colocar aquilo que você quer que todos eles realmente sintam, mas você vai trabalhar para realmente cumprir isso. Esses dias, em um trabalho de consultoria e pesquisa, eu conversava com alguns clientes de uma empresa. E esses clientes, eles vinham me falando sobre a seriedade da empresa, sobre a honestidade daquela empresa, sobre a transparência da empresa, isso em todos os processos, desde o primeiro contato até o pós-venda. Exatamente. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa é perfeita? Não, de forma alguma. Existem sim problemas na empresa, existem problemas no serviço, mas aí que está. A empresa resolveu, a empresa fez o papel dela, a empresa cumpriu com o combinado, entregou o que o cliente queria, o que o cliente contratou. Olha, isso é muito forte, isso é o reconhecimento do seu cliente pelaquilo que realmente vale. Ele sentiu os valores, o valor da honestidade no serviço, né? Da seriedade em não cobrar mais pelaquilo que estava sendo feito e também a transparência, né? De não esconder que não existiu o problema e de ir lá e resolver o problema, de dizer como ia resolver tudo isso. Não adianta ter aquelas frases bonitas, como foi falado, na parede, se o teu cliente não sentir se aquilo realmente é válido, se aquilo realmente acontece. Então, faça ele sentir os valores da sua empresa na prática. É essa a dica do consultor de hoje. É isso que eu deixo de dica para todos vocês. Grande abraço, sucesso sempre. É com você, Daniel. É isso mesmo, Vitor. Valor. O que você entrega na sua empresa, além de um produto que realmente faz a sua empresa andar, é o valor que você entrega, é onde você agrega algo. Correto, Marcelo? Correto. E o que você faz lá dentro da cachaçaria para agregar valor? Para agregar valores, tá? Eu posso falar, Daniel, você enxergar o lado humano. Não tem nada mais importante do que você valorizar esse lado humano. O lado dos colaboradores, o lado dos clientes, e enxergar realmente tudo como uma grande cadeia de que a gente, tem que estar próximo do outro. Eu acho que esse é o principal valor. Marcelo, 20 anos
mais de 20 anos já de empresa, e funcionários também há mais de 20 anos com você. Como fazer para ter equipe junto de uma forma tão longeva? Eu falei assim, nós temos que separar um pouco a lado empresarial. Quando a gente fala o lado empresarial, nós falamos em números, em resultados, tá? E nós temos o lado humano, tá? Esse lado é muito importante. Nesses 20 anos eu aprendi muito também. Eu errei bastante também nesse relacionamento. Então, hoje eu vejo que é valorizar pessoas. E como que você valoriza isso? Profissionalmente, em bons números, bons salários. Isso é muito importante hoje para você ter bons profissionais. Porque o crescimento não tem que ser o crescimento só do empresário. Tá? Quem está na caminhada juntos tem que ter seu reconhecimento. E saber também identificar quem está junto com você. Isso é muito importante. Porque na metade do caminho, você tem pessoas que não estão envolvidas no seu projeto. O famoso vestir a camisa. Vestir a camisa ou suar a camisa, né, Daniel? Também. Porque vestir a camisa é muito fácil vestir a camisa. Agora, quem soa a camisa? Você soa a camisa na sua empresa? Sim. O patrão soa a camisa? O colaborador também soa a camisa? E isso é muito importante você identificar. Nesses 20 anos, eu posso falar que eu demorei bastante para conseguir identificar isso. Às vezes você valorizava alguém que não estava na mesma sintonia da empresa e você vai aprendendo com isso. Eu vou te falar que essa semana eu tive uma surpresa na cachaçaria, que a moça do parquinho, né, uma pessoa faltou e ela foi fazer uma extra com a gente. E a surpresa foi que os colaboradores falaram que ela estava extremamente envolvida com as crianças. Que no primeiro dia de trabalho dela, ela estava brincando e bem envolvida com o setor dela, que é muito importante em todos os setores. A empresa não funciona só com cozinha ou só com bar. O setor de limpeza tem que funcionar, o administrativo tem que funcionar, o parquinho tem que funcionar e todos envolvidos nesse processo. E a primeira reação, nós precisamos de pessoas assim, envolvidas, e cuidando da empresa ou cuidando dos nossos clientes, dos nossos mini clientes que estão lá. Então, isso é muito bom. Tá? Pessoas que querem trabalhar, que gostam de trabalhar e que querem crescer também. Sim, é o conjunto, ou seja, ele está ali trabalhando para crescer junto, ou seja, se ele ajuda a crescer, cresce. Que cresce e às vezes eles não dão continuidade, não tem essa longevidade comum. Eu tenho funcionários com 20 anos, 9 anos, 10 anos, tá? Mas alguns funcionários que passaram por lá também e deixaram sua história, usaram aquele período como trampolim, foram estudar, se formaram, e outros funcionários que estão junto com a gente se especializaram, dominam o ramo, tá? Então, é identificar isso. Mas é muito importante esse lado humano. Marcelo, lamentavelmente nós estamos chegando ao final do programa, mas uma última pergunta. Há pouco, durante a entrevista, você comentou que o empresário desse ramo, ele trabalha no período comercial e ainda tem que trabalhar no extra, vamos pensar assim, na noite até fechar a casa. Como é que é essa rotina do Marcelo, que também é pai, também é marido, também quer pescar? Como é que gerencia isso tudo? Isso tem que tomar muito cuidado. Hoje, trabalho, os meios de comunicação, WhatsApp. Então, se não tomar muito cuidado, realmente você pode se perder nesse período. Hoje eu tenho uma rotina já pré-estabelecida com um parceiro, que é o Rodrigo, que um trabalha uma noite sim, uma noite não. Durante o dia nós dois trabalhamos em horário comercial, mas eu tenho meus dias de folga. E nesses dias de folga é muito importante a gente estar conectado com a família, que não é só trabalho, né, Daniel? Não é só trabalho. Essa rotina de só trabalho, você não vai muito longe ou você não vem cheio. Tem o lado espiritual, o lado da família, o lado da família que está junto com a esposa, de participar realmente da rotina de casa. Isso é muito importante. E eu consigo fazer isso bem, me policiando e tá aproveitando. E eu falo que são os melhores momentos, são os pequenos momentos. É um momento de brincadeira com as minhas filhas, de estar fazendo um piquenique, de estar andando de bicicleta.
esses são os melhores momentos da vida, tá? São os momentos em família, realmente poder compartilhar o crescimento delas também, e é o momento que eu mais me preencho também. Nossa, muito bom. Muito Eu bom. acho que é construtivo pensar dessa forma. Marcelo, lamentavelmente, chegamos ao final do Prime Business. Gostamos muito da conversa. Igualmente. E eu queria deixar um espaço aqui para você compartilhar com quem nos acompanha alguma consideração final, alguma dica extra do Marcelo. O espaço é seu. Eu vejo nesse período de 20 anos aqui em Sinop, o que eu mais aprendi é realmente viver os momentos e se dedicar a cada período ou a cada etapa que você está passando. Ou seja, na sua empresa, ou no seu estudo, ou com sua família. Tudo que você for fazer com bastante dedicação e com bastante empenho, que o resultado, ele vem. Tá? Então não ficar preocupado só com o resultado, de procurar números, preocupar em fazer o negócio funcionar, em se dedicar, que o resultado é automático, ele vem. Marcelo, muito obrigado. Espero que tenhamos umas próximas conversas desse grupo que é tão bom para a cidade. Para quem nos acompanha, este foi o Prime Business de hoje, com Marcelo Duarte, da Cachaçaria. E semana que vem eu lhe espero para mais um bate-papo. Até lá. Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandaliaria, sua multimarcas de chinelos do Shopping Sinop, Crocs, Havaianas, Coach, Cavaleira, Acostamento, Coca-Cola e muito mais. Revista Notícia MT.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui.